Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja lá quando você estiver assistindo ou escutando isso aqui quem fala é João. Eu troco ideia aqui sobre história aqui no programa e hoje trarei para nossa conversa um pouco sobre a história da abolição da escravidão no Brasil, né? Esse é um tema que eu acho bastante relevante, bastante interessante, bastante complexo também de ser analisado. E por isso, inclusive, não será um vídeo único, né? Farei talvez 2 ou 3 acerca desse tema. Hoje pretendo dar conta de falar um pouco do contexto, um pouco das leis que antecedem a tal da Lei Áurea lá de 13 de maio de 1888 e um pouco do cenário que favorece ali a organização de um movimento mais organizado na luta anti-escravidão. Então, para falarmos um pouco, então, né, para começarmos, para introduzirmos a nossa discussão, é bom lembrar que a escravidão, o sistema escravocrata, ele estava muito entranhado ali no século XIX com o próprio sistema econômico brasileiro. Tanto que era muito comum a frase: o Brasil é o café e o café é o negro. Ou seja, pegando aqui muito do que trouxe Clóvis Moura, né, em Rebelião de Senzala, por exemplo, o negro ele era a base de um sistema econômico que ele próprio era alienado, né, que ele próprio tinha zero possibilidades, né, porque basicamente era como se fosse era basicamente uma sociedade de castas, né, ele não tinha possibilidade de sair da situação de escravizado, ele era sequestrado de seu ambiente de origem, jogado em uma cultura outra, forçado a viver em uma situação de inferioridade, subjugação, até o fim de seus dias. Então, a forma como o sistema econômico no Brasil se construiu a partir do marco da escravidão. Então, perceba que isso, inclusive, leva a um outro aspecto da nossa conversa, que é o próprio, a própria busca, o próprio debate em torno de se abolir o sistema, esse sistema, ele acaba colaborando para aquilo que ficou conhecido como a crise do Império. Né? O Império brasileiro, ele, inclusive, cai em função da chamada questão abolicionista. Tanto que ficaram famosos os chamados republicanos do 14 de maio, que foram aqueles que passaram a apoiar a causa republicana após a abolição da escravidão. E, em geral, estes foram membros das elites que foram, então, digamos, penalizadas por terem perdido sua mão de obra cativa. Pois então, é uma questão bastante relevante, é bastante interessante de ser trazida para a conversa. Indo mais além, também é bom prestar atenção que aquilo que nós entendemos como avanços sociais não podem ser entendidos como benesses, benevolências de uma elite ilustrada, entendida, que chega espontaneamente à conclusão que o que pratica é um ato abjeto de pura e magnânima estupidez. Tudo que se transforma em prol de uma melhora das condições daqueles menos privilegiados, e isso em qualquer sociedade, é a partir do confronto, é a partir da luta. Então, a abolição da escravidão, ela se dá em 1888, mas o processo que leva até ela é um processo de lutas, que inclusive vão se intensificar principalmente a partir de 1868, né, quando se tem ali uma configuração internacional que favorece mais a organizações anti-escravistas em território brasileiro. Mas esse é papo para o próximo vídeo. O ponto é que, pensando em uma duração mais longa, pensando historicamente, a abolição da escravidão já estava sendo colocada, no mínimo a nível de discurso, já desde o momento da independência do Brasil. Desde 1822, um dos projetos de nação que se colocavam no momento era de se ter uma nação que progressivamente aboliria o sistema escravista. Né? E não só aboliria, como também teria ali ações de um ponto de vista de políticas públicas para integrar esses até então escravizados à sociedade que ali se formava. Né? Veja que
algo que não foi feito quando se aboliu de fato em 1888. Aqueles até então escravizados foram largados à própria sorte, né, sem ter tido acesso a nenhum tipo de educação formal, sem ter tido a possibilidade de acúmulo de patrimônio, foram apenas abandonados à sua própria sorte, fazendo com que aos poucos integrassem a formação daquilo que passou a ser entendido como favelas, ou permanecessem até mesmo nas fazendas nas quais eles eram escravizados até dias antes da abolição. Afinal de contas, zero perspectivas. Então, desde ali os anos 1820, e isso já provoca desde aquela época uma tendência de contramovimento, né? As elites elas vão se colocar desde este momento contra esta tendência, tanto que inclusive, né, a preocupação já se dava de tal maneira que se pode perceber um aumento da importação de escravizados na década de 1820, se comparado à década de 1810 até 1820. Né? Entre 1820 e 1830, se importou muito mais escravos do que entre 1810 e 1820. E parte disso, certamente, se deve ao medo da possibilidade de se abolir a escravidão naquele momento. Ainda dentro desse entendimento de que as coisas não se movem simplesmente por benevolência, por benesse, é bom de se lembrar que o século XIX é o momento no qual o sistema capitalista estava se estabelecendo, a modernidade capitalista estava começando a impor valores, formas, ideais de sistema, ideais de modernidade sobre as diversas nações do mundo. A Inglaterra era o grande exemplo de nação capitalista industrializada. E veja que, neste momento, inclusive, ela não só era entendida como se entendia também a grande potência moderna, a grande potência econômica, e que, inclusive, poderia arrogar para si a tarefa de ser ali a guardiã da civilização humana, ou no mínimo a guardiã dos bons valores das sociedades civilizadas. Outra coisa, né, que a gente vai ficar lembrando aqui é que a Inglaterra, naquele momento também no século XIX, ela estava muito ela estava muito adepta, ela estava projetando muito o discurso do chamado fardo do homem branco, que basicamente pregava que aquelas sociedades que se entendiam como modernas e avançadas deveriam levar essa modernidade e esse avanço para aquelas sociedades que eles entendiam como não desenvolvidas ou em processo de evolução. Isso se relaciona muito com aquilo que ficou entendido, que ficou conhecido como darwinismo social, mas isso também é uma outra conversa. Mas pontuo isso aqui para que se fique claro que a Inglaterra entendia que ela tinha uma função de impedir que aquelas características relacionadas com o que era entendido como barbárie permanecessem por muito mais tempo. Tanto que ela vai intensificar uma prática de hostilidade contra o tráfico de escravizados, principalmente ali no Atlântico Sul, que é o que nos interessa aqui para falar da abolição da escravidão no Brasil. Inclusive, ali nos anos 1820, né, os ingleses, né, se tornaram grandes parceiros do Brasil, naquele momento no qual no qual Dom João, a corte portuguesa, se alia aos ingleses contra Napoleão e fogem ou migram para a então colônia Brasil, e essa parceria permanece após a independência do Brasil. Em 1826, inclusive, a Inglaterra vai conseguir forçar do Estado brasileiro uma lei na qual o Estado se compromete a cessar, a proibir o tráfico de escravizados para dentro das terras brasileiras. Então perceba que há aqui uma imposição que se baseia em um histórico de parceria, mas veja que não é uma parceria entre iguais. Nós estamos falando aqui de uma nação, no caso a Inglaterra,
que se colocava ali como um ideal de desenvolvimento, né? Um ideal de desenvolvimento que ela própria entendia que deveria ser replicado naquelas nações, naquelas regiões do globo no qual o sistema, e aí aqui a gente já pode falar do sistema capitalista, não havia se desenvolvido, né? A ciência não havia se desenvolvido tal qual na Inglaterra, o sistema econômico não havia se desenvolvido tal qual na Inglaterra. Aquilo de você ter elementos materiais, grandes construções, grandes avanços científico-tecnológicos, né? Grandes capacidades produtivas, entravam no imaginário social da época como o sinônimo direto daquilo que deve ser replicado em todas as nações. E isso era uma relação que, do ponto de vista das elites, das regiões, digamos, menos favorecidas do globo, as elites também queriam se aproximar do ideal inglês. Mas a própria Inglaterra também tinha um interesse em se esforçar e transformar essas regiões em sistemas mais. Não era de fato, mas o discurso era de se tornarem sistemas mais parecidos com os seus. E veja que o século XIX, por ser esse momento no qual a modernidade capitalista se impunha, né, o capitalismo ele se faz muito de consumo de massas. As sociedades coloniais ou as sociedades que deixaram de ser coloniais e se tornaram independentes ao longo do século XIX, né, elas tinham muito a marca da escravidão. A escravidão estava muito presente. E escravizado, ele não produz renda, ele não tem renda própria, não tem patrimônio, então ele não consome. Isso não cria um mercado consumidor para os bens de consumo produzidos pelo sistema. Então, o próprio sistema ele vai impondo essa lógica e as nações adeptas desse sistema, ou mesmo controladas por esse sistema, se assim o queiram, vão impor a outras a mudança de seus próprios sistemas de funcionamento para que se adequem a essa nova realidade. Então, essa lei que a Inglaterra arranca do Brasil em 1826 já se está altamente identificada com esse processo, né? Para que você se adeque à modernidade capitalista que está se colocando, você também tem que passar por um processo de ampliação do seu mercado consumidor. O seu mercado consumidor ele necessita especificamente de trabalhadores assalariados. É essa a grande marca de um sistema econômico moderno. O Brasil tem que deixar de ser o Brasil no qual o escravo era a base do sistema para que o trabalhador, classe operária assalariada, seja esta base. A gente conseguiria até refletir por muito tempo sobre essa frase aqui que eu acabei de citar, mas como a gente não tem tanto tempo assim, né, avancemos. Fato é que, então, a abolição se dá de fato em 1888. Em 1826, a Inglaterra já está arrancando do Brasil uma lei na qual o Brasil se compromete a proibir o tráfico de escravizados para terras brasileiras. E essa lei deveria entrar em prática dali uns 3 anos. Né? Obviamente, ela acaba não entrando especificamente quando deveria entrar, tanto que em 1831 você tem uma nova lei que visa colocar e reforçar esta de 1826. Esta lei que de fato se propunha a proibir o tráfico de escravizados para o Brasil. É óbvio que, inclusive, não sei quantos aqui conhecem essa expressão, mas é a partir daí que virá a expressão para inglês ver. Isso aí que o fulano está falando, isso aí é só para inglês ver, que é o quê? O cara está mentindo, né? Ele não tem intenção de cumprir aquilo que ele está falando que vai fazer. Porque a ilegalidade em 1831 prevaleceu. Logo ali nos primeiros anos da década de 1830, você teve, de fato, uma redução da entrada de escravizados no país, mas logo depois isso deixou de ser a regra, né? O número de escravizados entrando voltou a prevalecer, né? Algumas, né, enfim, o Boris Fausto, em um manual, né, chamado História Concisa do Brasil, ele aponta alguma das possibilidades do porquê que essa lei não pega, né? Essa frase que é engraçada, né? Que a gente diz muito aqui, né? A lei que não pegou. Um dos aspectos que ele aponta para isso
é que, primeiro, os traficantes, eles não eram indivíduos assim mal vistos na sociedade. Eles eram vistos como, né, alguém que atua em um setor específico. Eles não eram, né, nossa, fulano trafica gente. Ele era visto como alguém que tinha uma profissão, né? Era uma das marcas da sociedade da época, e as elites se beneficiavam muito disso. E como na década de 1830 o Brasil teve o problema, né, da crise ali, da abdicação de Dom Pedro I, isso faz ali com que esse período seja chamado período regencial, né, e esse período regencial acabou passando por momentos de bastante descentralização, ou seja, o Brasil se regionalizou bastante. Isso deu muita autonomia para autoridades e chefes locais. Isso fez com que as autoridades, né, do, as representantes legais, as representantes de um poder judiciário, por exemplo, não estivessem, de fato, compromissadas com aquilo que era passado pelo governo imperial. Estavam com sua lealdade muito mais voltada para as autoridades, para os chefes locais. Então, eles passavam muito pano, né? Eles garantiam muitas absolvições, eles faziam muita vista grossa para a entrada de escravizados. Então, esse contexto, né? E o Brasil, na época, estava passando por diversas rebeliões internas, havia a questão de como se daria a sucessão de Dom Pedro I, afinal de contas, o Pedrinho, que viria a ser o Pedro II, ainda era uma criança na época. Então, havia ali uma conturbação, né, que acabou abafando um pouco desse debate. Apenas a partir dos anos 1840 que ele retorna a ter uma grande força. Ele retorna a ter uma grande força porque em 1845 os ingleses passam a chamada Bill Aberdeen, né, o Ato Aberdeen, no qual, a partir de um ato unilateral, a Inglaterra simplesmente diz que vai reconhecer todos os navios negreiros como navios piratas, inclusive se arrogando o direito de entrar, vistoriar, e caso haja carga de escravizados, né, cargas de escravizados, se comprometendo a levar a carga embora e apreender o navio. Isso faz com que o debate volte ao espaço público brasileiro. E em 1850, temos finalmente a chamada Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio, ela de fato se compromete, ou melhor, compromete o Estado brasileiro a reconhecer aquilo que os ingleses disseram em 1845. O Brasil, então, reconhece que os navios negreiros devem ser reconhecidos como navios piratas. Aí, uma coisa que eu quero que vocês parem e reflitam um segundo. A lei de 1831, que era um reforço a 1826, ela não vai surtir grande efeito. Em 1850, você tem essa lei que vai entrar ali e, de fato, vai reduzir muito a entrada de escravizados no país. Algumas coisas que eu queria pontuar. Primeiro, como você já tinha tido em 1826, 1831 e depois em 1845, três momentos que aparentemente demonstravam que, olha só, isso aqui é uma tendência que parece que vai se intensificar nos próximos anos, as elites ligadas à produção agrária no Brasil aumentaram grandiosamente sua importação de escravizados, inclusive hipotecando casa, assumindo dívida, porque o medo de que do dia para a noite perdessem sua mão de obra começa a crescer, começa a assombrar. Então isso aumenta muito as importações. Detalhe, no Brasil, não houve grande preocupação, como houve em outras regiões, com a reprodução dessa mão de obra escravizada. Então, basicamente, os produtores eram reféns da importação. Então, pense que em 1850, quando essa importação ela ganha um empecilho, né? Ela passa a ter um empecilho a mais, que no caso temos um enrijecimento da Inglaterra e no sentido de reconhecer
esses navios negreiros como navios piratas, né? O próprio Estado brasileiro também buscando enrijecer a fiscalização em torno disso. Pense que agora, com a importação dificultada, a partir de 1850, como é que esses caras vão garantir uma mão de obra que ainda se faça válida ao longo dos próximos anos? Algo que é muito cruel, algo tenebroso, algo abjeto. Muito provavelmente, eles tinham que pegar escravizadas e triplicar o número de crianças que ela tinha que produzir. Ou seja, o número de estupros certamente teve de aumentar em função da manutenção de uma prática que já é em si abjeta, que é a escravização de pessoas, a coisificação, a desumanização de pessoas. Então, tenham isso em mente, né? Toda vez que a gente tiver em algum debate sobre racismo, sobre política de cotas, sobre as questões que envolvem violência policial contemporaneamente, pensem que esse passado foi há menos de 200 anos. Isso em termos históricos, hoje. Pouco que foi ontem, há poucas horas atrás. Então, esse é o objetivo, né, da gente promover aqui uma reflexão histórica. Então, em 1850, temos a Lei Eusébio. E aí nós iniciamos um processo que, de fato, dá as caras de ser algo que parece ser meio que sem volta, né? Porque em 1871 teremos a Lei do Ventre Livre, que garante que os filhos a partir daquela data, os filhos de escravizadas nascidos a partir daquela data já nasceriam livres, né? Óbvio que eles teriam um período de tutela, né, no qual poderia ser escolhido se ele ficaria até os 21 anos sob tutela do dono do dono da mãe, né, essa frase, né, do dono da mãe, ou se ele seria entregue a um orfanato, né, do Estado e tal. Mas ele teria até os 21 anos, ele seria de alguma maneira tutelado. E em 1885 teremos a lei dos sexagenários, né, uma lei que é meio risível, até porque a partir dos 60 o cara seria liberto, mas a média de vida de um escravizado não chegava nem perto de 60 anos, então muito provavelmente ele não seria liberto por essa lei. Né? Então, em 1885, né, você já tem a lei dos sexagenários. Mas, pensando de acordo com o que se tinha na época, em 1871, com esta lei, você já tinha decretado que a escravidão chegaria ao fim. Tanto que um dos argumentos das elites econômicas da época, para que não se avançasse muito mais no que dizia respeito à abolição da escravidão, era de que, olha só, você já tem aqui garantido que a escravidão ela deixará de existir, porque se a partir de agora todo mundo que nascer será livre, então eventualmente ela vai acabar. Então, não precisamos agir de maneira a antecipar esse processo. Né? Isso, obviamente, é uma estratégia de um contramovimento abolicionista para ganhar tempo e tentar desfazer aquilo que já estava em processo de desenvolvimento. Então, em 1885 temos essa outra lei, que é a Lei dos Sexagenários, e em 1888 teremos a chamada Lei Áurea assinada. Então percebam que era um processo. Aliás, vale lembrar, isso também vai entrar no próximo vídeo. Em 1884, a escravidão já havia sido abolida em um estado brasileiro, o estado do Ceará. O estado do Ceará, ele abole a escravidão 4 anos antes dela ser abolida em nível nacional. Isso vai ser analisado melhor no próximo, no vídeo seguinte. Mas o fato é que veja que diversos fatores, diversos elementos, eles vão confluir para o que se estabelece no tal 13 de maio de 1888. O ponto é, tudo que eu fiz aqui foi apresentar como estava o contexto, né, de maneira mais geral, do ponto de vista do sistema econômico que estava se colocando, do ponto de vista das pressões internacionais, e aí principalmente, né, a partir ali de 1850, com o aumento da pressão inglesa, com o reforço da Lei Eusébio de Queiroz, e principalmente também com o avançar do abolicionismo em outras regiões do globo,
a situação no Brasil ficava bastante complicada, porque havia ali o risco do Brasil querer ser uma nação grande, civilizada, mas ela era atravessada por esse marco de atraso, que era a escravidão, que aos poucos deixavam de existir em outras regiões, né? A abolição da escravidão nos Estados Unidos, por exemplo, deu um sinal de alerta, que vai favorecer muito a constituição e o fortalecimento de movimentos abolicionistas em território local. E aí esse é o ponto que eu quero focar nos próximos vídeos, os movimentos sociais pró-abolição. A abolição da escravidão não pode ficar conectada simplesmente a uma ação política e institucional das elites intelectuais do período, invisibilizando a ação social orgânica que buscava abolir essa prática tal qual ela era, né? Inclusive, né, lideranças negras, né, como o caso de Luiz Gama, como o caso de José do Patrocínio, como o caso de André Rebouças, lideranças negras que estiveram, sim, na resistência ao sistema e se apropriaram das experiências de escravizados em outras épocas para criar uma plataforma política para lutar pelo fim deste regime. Então, quando pensarmos em escravidão, em abolição da escravidão no Brasil, vamos sempre ter em mente que o fato de a elite política ter assinado um papel que colocava de um ponto de vista formal fim a este regime não pode ser entendido como o processo em si. A luta tem uma complexidade muito maior quando nós analisamos a movimentação da sociedade no espaço público, lutando e reivindicando por uma mudança desse sistema. Esse é o ponto para o próximo vídeo. Pararei este por aqui e até lá. Até o nosso próximo encontro.